Olá, querido irmão, graça e paz. Eu sou Carlos Figueiredo, seu amigo de longas datas, e é sempre bom, muito bom, compartilhar com você aqui este espaço. E como você já sabe, esse é um espaço de reflexão, né? Bíblica, teológica e filosófica. E vale salientar que o conteúdo que nós passamos para você aqui é de qualidade, né? É de uma qualidade irrefutável. Pela misericórdia de Deus, eu tenho mestrado em teologia sistemática e filosófica, tenho graduação em ciência da religião e tenho especialização em hebraico, aramaico e grego. E você perguntou se existe solução para um grande problema, né? Eu até lhe disse que Deus tem solução para todo problema. Não há problema grande para Deus, né? E você disse que esse problema é um conflito de ideias, de dogmas, de interpretações entre os arminianos e os calvinistas. Que os arminianos defendem uma posição soteriológica, que é o sinergismo. Já os calvinistas defendem outra posição soteriológica, que é o monergismo. Quem está com a razão? Qual é a posição soteriológica que tem legitimidade bíblica? É o sinergismo ou o monergismo? Olha, calma, tenha calma. Você tem razão, é um conflito muito grande, né? É um conflito muito grande. Mas no processo dialético, existem três elementos básicos, né? A tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma negação a esta afirmação. Mas a síntese vem para harmonizar, para pacificar, para colocar luz. Então a síntese traz sempre uma solução para um embate. Olha, com relação à obra da redenção, a regeneração do homem, aí está a polêmica, aí está o conflito. A regeneração do homem é sinergista ou é monergista? Aí está o X da questão. Os armenianos defendem esta posição sinergismo, né? Essa palavra sinergismo é uma junção de dois vocábulos gregos, né? Siner e ergismo. Sine é união, é junto, e ergismo é trabalho. Então Deus trabalha conjuntamente com o homem. Então, na concepção aqui do sinergismo, a regeneração do homem é sinergística. Deus não trabalha só. Vida cristã é uma ação conjunta entre Deus e o homem. Nessa concepção aqui, a graça de Deus é irresistível. O homem pode cair no pecado e cair da graça e, consequentemente, perder a sua salvação. Paulo afirma isso, né? Quando ele escreve lá a igreja da Galácia, ele escreve a um grupo de judeus, né? Judeus legalistas, né? Que tentavam trazer o legalismo judaico para a irmandade, né? Ele disse: vocês que se apegam às obras da lei, da graça, vocês caíram. Então, qual é o pressuposto aí desta fala de Paulo? É de que a graça é irresistível. O homem tem o livre-arbítrio, o homem tem a vontade própria, o homem tem a sua liberdade. Olha,
O sinergismo não nega a soberania de Deus, mas a ênfase aqui cai sobre a presciência de Deus. Se a graça é resistível, então a eleição é ilimitada, ou seja, o sacrifício expiatório de Cristo é ilimitado. A eleição dos santos é condicional. O homem precisa arrepender os seus pecados, confessar os seus pecados, se converter e Deus o perdoa e o salva. Então, sinergismo é basicamente isto aí. É uma sinergia entre Deus e o homem, né? É uma questão de cooperação, de mutualidade, de reciprocidade entre Deus e o homem. Por outro lado, existe a outra posição, né? Que é a posição defendida pelos calvinistas, né? Que é o monergismo. Já nessa concepção, Deus trabalha só. Não existe liberdade humana. O homem não tem livre-arbítrio. O homem não tem vontade própria. É uma questão de predeterminação. Existem dois grupos nessa perspectiva aqui do monergismo. Um grupo predestinado para a condenação e um outro grupo predestinado para a salvação. E essa predestinação ocorre antes da fundação do mundo. O monergismo não nega a soberania de Deus, a presciência de Deus, mas foca na soberania. Deus escolhe quem Ele quer. Portanto, a eleição é incondicional, porque Deus escolhe quem Ele quer. O homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem vontade própria, o homem não tem liberdade própria. É Deus quem escolhe, Deus trabalha só. Deus trabalha só. Então a graça de Deus, nesta perspectiva monergista, a graça de Deus ela é irresistível. Porque aqueles que foram alcançados pela graça, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, por um lado está o monergismo, por outro lado o sinergismo. Mas qual é a posição soteriológica mais correta? Qual delas mais harmoniza com as escrituras sagradas? Olha, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13 a seguir, nós vemos Paulo apresentando aqui uma síntese para este embate. Ele dá legitimidade bíblica ao monergismo, dá legitimidade bíblica ao sinergismo, em seguida ele apresenta uma síntese. Ele não refuta nem o monergismo, nem o sinergismo. Ele busca harmonizar, pacificar essas duas posições soteriológicas. Então, Paulo aqui é de uma genialidade sem precedentes. No versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele aqui é muito enfático, ele aqui é muito elucidativo. Ele diz, olha, porque Deus é quem opera, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então observa que Paulo aqui está dando respaldo bíblico aqui à posição soteriológica monergista. Deus trabalha só. Então que no monergismo o homem não tem liberdade. As ações humanas não têm importância nenhuma para Deus, porque não pode influenciar na salvação, nem negativamente nem positivamente. Isto é calvinismo, isso é monergismo. Então Paulo aqui ele dá respaldo a essa posição, porque Deus é quem opera, não depende de intervenção humana. O trabalhar de Deus não depende da intervenção humana, isto é calvinismo, é monergismo. Mas
Paulo dá respaldo também aqui a outra posição, ao sinergismo, que é uma posição defendida pelos arminianos. Ele diz, olha, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Agora faça uma leitura aqui do texto, uma leitura exegética do texto. Não faça uma leitura aleatória, faça uma leitura criteriosa. Obedeça à exégese do texto. Diz assim, olha, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Nem murmuração e nem contenda. Mas qual é o pressuposto do texto? Qual é a verdade que está no texto, mas já está implícita no texto, não está explícita no texto? É que o murmurador e o contencioso não têm salvação, não têm comunhão com Deus. Então, nessa posição aqui, as ações humanas têm grande importância para a salvação, têm grande importância para Deus. Certo? Então, o homem pode aqui construir a sua salvação ao lado de Deus. O homem perdoa, confessa, se converte, Deus o abraça e o salva. E depois de salvo, não pode ter murmuração, não pode ter contenda, porque senão o homem cai da graça e, consequentemente, perde a sua salvação. Então, Paulo aqui é de uma genialidade muito grande, né? Então, não adianta o calvinista querer ser detentor da verdade. Não adianta o arminiano querer ser também detentor da verdade, porque aqui está uma síntese para este embate, para este conflito. Veja o que ele diz aqui no versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração corrompida, e que vocês sejam luz no mundo obscuro e pervertido. Luz no mundo corrompido e pervertido. Então observa aqui uma síntese, né, para este embate entre o monergismo e o sinergismo.